Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grânulo único. Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. E a gente começa dando notícia boa, porque os produtores de abacaxi do Rio de Janeiro estão animados com o crescimento da atividade no estado. Dezenas de caminhões saem por semana para abastecer feiras, supermercados e hipermercados do Rio e São Paulo. Esta lavoura pertence à família de Emerson. Atualmente, eles cultivam abacaxi em uma área de 50 hectares. O abacaxi, ele não só se tornou uma produção de qualidade por gostar do trabalho com a lavoura em si, mas hoje é um retorno muito grande financeiro, de trabalho, de investimento para toda a família, que abrange, né? Dá para abastecer todo mundo. São mais de 10 anos no cultivo da fruta. Com técnica agrícola e experiência, conseguem produzir com qualidade e em quantidade. Nas lavouras, eles utilizam um método de rotação entre o abacaxi e a cana-de-açúcar. Então, o abacaxi hoje ele exige do solo um tempo de 2 anos. Então, depois desse tempo de 2 anos, é necessário que haja um rodízio com outras culturas para poder trabalhar com a terra, trabalhar com resistência de outras pragas e tudo mais, fazer uma rotatividade para poder retornar com solo fértil que possa tornar até a qualidade. O estado do Rio de Janeiro está em 4º lugar na produção nacional de abacaxi. São mais de 960 produtores, concentrados principalmente em Campos, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra. Segundo a Emater, no ano passado, foram produzidas mais de 255 mil toneladas da fruta em território fluminense. Um hectare de abacaxi, que a gente planta aproximadamente 40 mil plantas, chega a produzir 30, 32 mil frutos por hectare. Se a gente colocar que isso vai ser em 2 anos, então eu estou falando aí de 15 a 20 mil frutos por ano. Se ele está vendendo em torno de R$3, eu estou falando aí que uma renda bruta por ano em torno de R$50 mil por hectare. Quando comparado com qualquer outra atividade, só café está produzindo isso, né? Obviamente não é um milagre. O produtor, quando vai plantar, ele precisa saber para quem que ele vai vender, a qualidade do produto colhido dele, o preço do adubo, o preço da mão de obra, e isso ele agrega valor. Mas que é uma atividade que a região tem crescido muito e que tem um potencial enorme, inclusive para exportar para países europeus que tem uma demanda grande hoje atendida pela Costa Rica, isso a gente não tem dúvida com relação a isso. O solo do norte fluminense é muito propício para a produção do abacaxi, que também se adaptou muito bem ao clima da região. A variedade mais cultivada é a do tipo pérola, que corresponde a 95% das frutas que hoje saem das lavouras. Ele é um abacaxi mais saboroso, o consumidor quer ele é mais doce, né? Aquele abacaxi que quando você abre em casa, você vê ele suculento e derretendo. Ele tem um problema que ele é muito suscetível a doenças, então o produtor tem que ter um protocolo para que essa doença não tenha. E nós estamos fazendo várias pesquisas, a UENF tem trabalhado muito com isso, a Embrapa tem vindo para trazer variedades resistentes à doença. Mas hoje a gente planta o pérola. No passado plantava um Smooth Cayenne, que é um abacaxi mais mundial, que o povo não gosta, ele é mais azedo, ele é mais branquinho, e as pessoas preferem esse abacaxi, que hoje, se você for no CEAGESP e perguntar como é que é o abacaxi do Norte Fluminense de Campos do Goytacazes, as pessoas falam, é um dos melhores do Brasil que chega aqui. Para aumentar a produtividade é necessário incentivo, não só por parte do poder público, mas também através de pesquisas realizadas pelas universidades da região. As universidades, o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, tem vindo da capacitação dentro de comercialização. Tem um programa chamado ATEG Rural, que é de assistência técnica e gerencial, que o produtor recebe uma vez por mês algum tipo de capacitação. Isso tem sido feito e tem ampliado a produção e reduzido os riscos com relação a uma doença que é conhecida como fusariose, que é um drama para os produtores, né? Ela apodrece o fruto e quando você descasca o fruto, isso acaba perdendo mercado. Mas a assistência tem evoluído bastante porque tem um coletivo de instituições trabalhando e o produtor está cada vez mais atento que ele precisa disso. Sem isso, o risco de ter prejuízo é muito grande. Sem uma assistência técnica e sem saber qual mercado que ele vai vender, ele não tem. É melhor não se aventurar a plantar, porque o custo da implantação é alto, não é barato.
Agora a notícia vem do Paraná, onde houve uma redução histórica na área plantada de milho. Apesar disso, a produtividade vai ser maior. O Boletim de Conjuntura Agropecuária, divulgado pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, demonstra que a produção de milho está projetada em 2,7 milhões de toneladas, um leve aumento em relação à safra anterior, que registrou 2,5 milhões de toneladas. Apesar do crescimento na produção, a área plantada de milho deve sofrer uma redução significativa de 9,6%, atingindo 267 mil hectares, a menor já registrada na história do estado. A redução de área plantada com o milho no Paraná vem ocorrendo ao longo dos anos. Em 2010, o estado plantava cerca de 900 mil hectares de milho na primeira safra. Hoje este número caiu para menos de 270 mil hectares. Para o DERAL, essa mudança está ligada à migração dos produtores para o cultivo de soja, que oferece maior liquidez e produtividade. A Expo Inter está focada na reconstrução do Rio Grande do Sul, depois das enchentes que atingiram o estado, assunto que você acompanhou aqui no Record News Rural. Um outro tema importante também é a recuperação do turismo. Entre os esforços necessários para o Rio Grande do Sul superar os prejuízos causados pela enchente de maio está a retomada do turismo gaúcho. Conforme levantamento feito pela Secretaria de Turismo do Estado, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul, 2 em cada 3 eventos geradores de fluxo turístico foram afetados. Tivemos um prejuízo que se ampliou muito com essa calamidade, muitos eventos foram cancelados, muitas férias foram reprogramadas ou até desviadas para outros destinos turísticos, e a gente precisa agora retomar, precisa agora recuperar esse mercado através de tudo aquilo que nós temos para oferecer ao turista. Dados da pesquisa apontam que 67% dos atrativos turísticos privados foram danificados, assim como 53% das atrações públicas. Uma das formas encontradas pelo governo estadual para fomentar o turismo é facilitar o crédito para empreendedores atingidos pela enchente. Esse é um recurso que o governo do estado destinou via Badesul, BRDE, onde as empresas que sofreram, que estão em situação de calamidade, que passaram por situação de perda, podem tomar esse empréstimo com um juro acessível, com um desconto de até 40% na parcela, no pagamento da parcela, no seu pagamento em dia da parcela, e que ajuda a mitigar esses efeitos. Não vai, de forma alguma, resolver o problema, porque os prejuízos foram realmente muito grandes. E o Estado precisa recuperar os equipamentos públicos, precisa recuperar as vias, as escolas, os hospitais, e isso acaba também se exaurindo, de alguma forma, na capacidade que o Estado tem de socorro. Entre o pacote de medidas para facilitar o acesso ao crédito para micro e pequenas empresas está o Reempreender, que vai conceder 575 milhões em empréstimos. O programa compreende uma série de linhas de crédito voltadas para setores específicos de empreendimentos. Há também o Pronamp Gaúcho, com 250 milhões de reais em financiamentos, além de empréstimos concedidos por meio do governo federal, que disponibiliza 200 milhões de reais para atender empreendedores turísticos afetados pela enchente. Um dos eventos que contribui para a retomada do turismo e da economia do Rio Grande do Sul é a Expo Inter. A feira atrai pessoas de dentro e de fora do Rio Grande do Sul e ajuda os gaúchos a terem mais confiança na reconstrução. Ela traz consigo uma mensagem de que nós efetivamente vamos superar. Deixar o evento acontecer, oportunizar que o evento acontecesse, faz também com que a autoestima nossa fique elevada, que a gente sinta o clima de que realmente estamos prontos. O volume de negócios que acontece aqui, o volume de pessoas que passa por aqui, a quantidade de gente que vem de outros estados, mesmo sem o aeroporto, vem por vias rodoviárias, vem com o seu veículo próprio, faz com que a gente tenha aquele clima de retomada realmente. Esse grupo veio do município de Serafina Correia, distante 219 quilômetros de Porto Alegre. Todo ano, os alunos da escola agrícola visitam a feira. A viagem tem foco no estudo, mas também se torna uma oportunidade de conhecer novos lugares. Expo Inter é um evento que o povo gaúcho espera, e nós da escola, como a gente sempre vem com os alunos, a gente espera esse evento, porque além de
da gente viajar um pouco, sair fora da rotina diária da escola, a gente vem para conhecimento, né? Os alunos verem coisas diferentes, né? Os próprios animais, os maquinários, tudo que tem aqui. É uma forma deles aprenderem, né? E de verem o mundo de outra forma, né? Verem os investimentos que tem no agronegócio, enfim, na pecuária, que a gente tem um pouco lá também. Por ser uma escola agrícola, a gente trabalha com isso. Nós temos animais, os alunos convivem com isso. E a Expo Inter, para nós, é o evento do ano, né? Os apicultores têm apostado cada vez mais no negócio, isso devido ao bom retorno. A poucos quilômetros do bairro São José, em Linhares, fica localizado o apiário Provisão. E nós fomos até lá conhecer um pouco mais desta produção e como ela começou. O Rafael é o proprietário e é ele quem vai nos mostrar como a mágica acontece. Mas antes, vamos nos paramentar. A gente começou de uma forma bem singela. Eu trabalho numa empresa de um grupo petrolífero e a gente participou de um empreendimento voltado para processamento de mel. E eu fui acompanhar esse processo e acabei me apaixonando pelas abelhas e aí, junto com a minha esposa, nós ingressamos com a produção, né, criação, reprodução e produção de mel. Você certamente já deve ter ouvido falar que elas são o equilíbrio do meio ambiente. E não está errado. Tudo passa pelas patas de uma abelha. A vida ela passa por uma pata de abelha. O que nós comemos que vem do campo fatalmente passou pela pata de uma abelha. Então ela é um direcionador de como está o ambiente hoje, onde ela está instalada, de como a gente está cuidando do nosso ambiente, do meio ambiente. No mundo das abelhas existe tempo para tudo. Dentro de cada colmeia, cada uma exerce uma função. Para chegar até o mel que conhecemos hoje, o caminho é longo e eu diria que um tanto quanto curioso. A gente só conhece mel, né? Toda vez que alguém fala de mel, pensa que é só mel. Mas o mel, na verdade, é um processo muito elaborado. A gente precisa ficar acompanhando florada, de qual tipo de florada. Aqui nesse ambiente nós vamos iniciar a produção da florada do café. Então nós vamos produzir mel de café. Isso vai definir algumas coisas, por exemplo, coloração do mel, aroma do mel, densidade do mel. Em outro lugar onde a gente produz outra qualidade de mel, que é da flor do camará, esse mel ele é um mel mais claro, um mel mais leve, um mel que tem um teor um pouco mais ácido e a particularidade está envolvida diretamente no tipo de flor. A gente colheu aqui flor dessa mata, então conhecido como mel silvestre, é o mel mais comum. Agora a gente vai entrar numa produção do mel de café, é um mel com um sabor um pouco mais suave, uma coloração mais escura. De acordo com dados do IBGE, o Brasil tem hoje cerca de 350 mil apicultores, o que coloca o país como o 10º em maior produção de mel no mundo. Na agricultura familiar, a apicultura é também uma das grandes opções para o aumento de renda. Mas por trás disso tudo, ainda existem alguns desafios. A produção de mel, principalmente na apicultura, ela pode crescer muito mais no estado do Espírito Santo, porque essas abelhas, aí as abelhas africanizadas, né, são abelhas eusociais com grandes populações, essas abelhas elas precisam de uma florada massal, que a gente fala. E nós temos aqui vários exemplos de floradas massais. O café é o melhor exemplo que nós temos. Então, desde que tenha uma melhor organização, né, que se coloque em contato, é só um exemplo, os apicultores com os cafeicultores, aí nós temos um leque de outras oportunidades dentro desse setor. Hoje, no Espírito Santo, existem mais de 30 espécies diferentes, o que dá a apicultores infinitas possibilidades de criação. A apicultura, que é a criação racional das abelhas africanizadas. Mas existe também a meliponicultura, que é a criação de abelhas nativas sem ferrão. Além disso, é incrível para algumas pessoas, existem também as abelhas solitárias, que podem ser criadas e utilizadas, né, por exemplo, em polinização. O Rafael começou de repente. A família abraçou a ideia e hoje está não só em Linhares, mas também em outros estados do Brasil. Uma coisa que foi crescendo sem muito planejamento no primeiro momento, foi se organizando e hoje
está virando um negócio de sucesso. A gente consegue mandar produtos hoje para o estado da Bahia, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, além de atender o estado do Espírito Santo. As queimadas no interior de São Paulo atingiram pelo menos 80% das áreas destinadas à pesquisa em cana-de-açúcar do Instituto Agronômico de Campinas, que tem o Centro de Pesquisas em Cana em Ribeirão Preto. A área é destinada para pesquisas de melhoramento genético, por exemplo. Para analisar o impacto dos incêndios, eu converso agora com o diretor do IAC e líder do programa de cana, o Marcos Landel. Bom dia, Marcos. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Prazer estar com vocês aqui. Bom, é uma área muito grande que foi atingida pelos incêndios, né? Já dá para ter uma dimensão do impacto para a pesquisa, Marcos? A área comercial da cana, eles ainda estão fazendo os levantamentos, mas é uma área extremamente muito significativa, com danos muito grandes. Eu estava lembrando, né, a ironia desse fato tão triste é que nós aqui em Ribeirão Preto, nesse centro de cana-de-açúcar aqui do Instituto Agronômico, durante toda a década de 90, nós tivemos uma liderança para desenvolver um pacote tecnológico justamente para cana crua. Naquela ocasião, nós fizemos uma projeção como seria a cana-de-açúcar em 20 anos, quer dizer, lá para o início, em 2012, por exemplo, como seria a cana-de-açúcar no estado de São Paulo. E chegamos à conclusão nesse debate, feito com especialistas, que toda a cana seria colhida mecanicamente crua, ou seja, sem o uso do fogo. E nós nos lançamos justamente a partir daí, os nossos pesquisadores, para desenvolver tecnologias e um grande pacote tecnológico para que a cana-de-açúcar em condições de cana crua, ou seja, sem aquele uso de fogo, sem a colheita manual lá do passado, da década de 70, 80, né, do século passado, sem que se usasse isso, agora numa nova condição de colheita com máquina, colheita crua, sem uso de fogo, o que seria necessário? E vimos, por exemplo, que a gente teria que mudar o manejo de nutrição. Nós também teríamos que mudar as variedades, porque nós teríamos, a partir de então, um grande colchão de palha que, às vezes, chega a atingir mais de 20 toneladas distribuída no solo, o que é muito vantajoso, mas que, por exemplo, algumas variedades de cana, naquela ocasião, não conseguiam romper, não conseguiam brotar, e, com isso, o canavial praticamente acabava. Então, nós tivemos que gerar novos tipos de variedade, nós tivemos que gerar um novo pacote de nutrição, tivemos que lidar com novas pragas que apareceram nesse novo ambiente, né, com tanta matéria orgânica e tudo mais, e nos esmeramos justamente para, junto com as universidades, entregar um pacote para que os produtores pudessem ser sustentáveis. E nós ficamos muito tristes constatando que esse fogo ele acabou gerando uma coisa que a gente não fazia há 30 anos aqui. Fazia 30 anos que não se queimava cana para fazer colheita nem de qualquer ensaio aqui nesse centro de pesquisa do Instituto Agronômico, Centro de Cana em Ribeirão Preto. Fazia 30 anos, desde 1994. E, de repente, a gente encontra esse cenário, esse quadro de terror, para mim de terror, por conta daquilo que foi feito nesse último final de semana, da sexta-feira, no sábado, né? Enfim, e para a pesquisa em si, nós tivemos 80% das nossas áreas de experimentação aqui em Ribeirão Preto, no nosso centro de pesquisa, queimadas e destruídas. Isso vai retardar, por exemplo, a entrega de tecnologias importantes que a gente faria nos próximos meses e possivelmente a gente consiga fazê-los apenas daqui a uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, que geram um prejuízo para nós aqui na pesquisa, isso tem um prejuízo direto, mas principalmente gera um prejuízo muito grande para o produtor, que vai retardar a incorporação dessas novas tecnologias
nas suas áreas, nas suas plantações, que poderia dar um grande salto, né, na sua produtividade e na sua sustentabilidade como produtor. Ou seja, como você já explicou para a gente, graças ao investimento em ciência, em tecnologia, novas variedades foram criadas a ponto de que há muito tempo não é preciso atear fogo na palha para colher a cana, muito pelo contrário, não é verdade? Agora, uma vez que o incêndio aconteceu, né, e em algo que não precisava, até a colheita agora tem que ser mais rápida, não é? Toda essa cana que está queimada, a cada hora ela perde qualidade, aumenta a infecção por micro-organismos, enfim, é um verdadeiro quadro de horror, né? Para quem faz as coisas com qualidade, com excelência, como é o caso do setor sucroenergético, nas suas indústrias, um cuidado danado, citado como os padrões mais elevados da canavicultura mundial. Esse é um quadro de horror. Ninguém quer colher cana queimada. A cana que é colhida de queimada são raras em algum aspecto de algum acidente, por exemplo, uma máquina que pega fogo, alguma coisa assim. Mas isso é raríssimo, isso é ínfimo, não chega talvez a 1%, é muito pequeno. Agora, a forma como se deu o fogo naqueles dias, a partir da quinta-feira, se não me engano, sexta, principalmente sexta e sábado, foi terrível. Nós tínhamos aí quase 2.000 focos de incêndio. Isso aí não é normal, isso aí não é natural, isso aí não foi feito, até porque há um cuidado enorme naquilo que a gente chama de sustentabilidade. Sustentabilidade não é só econômica. Nós temos hoje um conceito de sustentabilidade, por exemplo, ambiental, que é forte na área de cana, mas na área, de uma forma geral, do agronegócio. Todos nós temos essa consciência. A gente aqui no Instituto Agronômico de Campinas, que é um instituto de pesquisa ligado à Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, é uma discussão constante, né? É sempre recorrente da importância de sermos sustentáveis em todos os aspectos. E nós temos realmente grandes avanços nesse sentido. Hoje o mundo vem nos visitar muitas vezes para saber como que nós conseguimos chegar a essa condição quase única que é a cana crua. Como é que vocês conseguem fazer? Como é que, enfim, dos mesmos problemas que nós vivenciamos lá na década de 90, portanto, há 30 anos atrás, eles, quando tentam fazer alguma ação em direção à cana crua, eles estão também enfrentando. E muitas vezes eles vêm nos perguntar como resolver problemas como esses que nós enfrentamos lá atrás, e hoje nós temos as soluções e, portanto, a gente não precisa e não quer, porque é um grande prejuízo. Nenhum produtor vai colocar fogo na sua própria cana. Agora, às vezes a gente ouve algum comentário nesse sentido, mas isso não é verdade. Foi muito importante você pontuar isso aqui também, viu, Marcos? Agora, eu acho importante, para quem acompanha aqui o Record News Rural, ter uma dimensão da importância do centro de cana do IAC. Ele é um dos mais importantes do Brasil e também do mundo. E em relação aos experimentos, a gente tem esperança na recuperação depois dessa queimada toda? Olha, eu posso dizer para você, Kelly, que ainda hoje eu recebi uma notícia maravilhosa de novas tecnologias do IAC que estão com um destaque excepcional, por exemplo, no uso da cana em ambiente com alguma irrigação. A irrigação deficitária, não é plena, tal, é aquela irrigação econômica, mas necessária diante desses últimos anos com déficit hídrico tão pronunciado. E novas variedades que conseguem aproveitar a água de uma maneira tão excepcional, que gera saltos de produtividade de 80% a mais do que normalmente alguém teria. E isso com baixa utilização de água, não é com irrigação plena, nada disso. Então, é importantíssimo que os centros de pesquisa eles façam uma abordagem mais completa de todos os aspectos para que as nossas tecnologias
gerem impactos dessa dimensão. Nós temos tido grandes avanços, né, que realmente tem promovido a canavicultura nacional e até internacional. Bom, Marcos, eu acho fundamental esse investimento sempre em ciência e tecnologia se o Brasil quiser continuar competitivo no agronegócio. Como você disse, vem gente de fora saber o que a gente está fazendo aqui. Em relação aos viveiros, eles também foram atingidos pelo fogo, né? Isso aí nos doeu muito, porque nesses viveiros tem exatamente alguma dessas variedades que nesse simpósio internacional de irrigação se mostraram as melhores, com uma vantagem de 30% sobre as outras. E elas estão nesses viveiros junto com outras também excepcionais. Nós temos nesses viveiros, por exemplo, pelo menos 2 variedades com tolerância seca até então nunca encontrada, com capacidade de suportar altas temperaturas e também com suportar períodos longos sem qualquer ocorrência de chuva. Imagine o valor desses materiais, né, dessa tecnologia biológica de variedades com essas características para enfrentar tudo que acontece em termos de clima e tudo mais. Elas estavam nesses viveiros também, né? Elas também estavam lá. Nós vamos recuperá-los, nós vamos fazer novas multiplicações, a gente vai tentar de todas as formas, com toda a dedicação, trabalhando em outros horários, inclusive fazendo algumas horas extras para tentar recuperar quanto antes a gente entregar para os produtores esses materiais excepcionais que nesse momento estão sendo multiplicados aqui no Instituto Agronômico, no Centro de Cana em Ribeirão Preto. Marcos, a gente falou muito dessa questão das novas variedades, né, melhoramento genético da cana, mas o IAC também traz muita inovação em relação a manejo, solo, enfrentamento de pragas, de doenças, né? Exatamente. Sim, nós temos novidades, né, coisas maravilhosas que estão sendo aplicadas. Nós estamos, por exemplo, com um projeto grande em quase 2 milhões de hectares. É um projeto de fôlego, não é? 2 milhões de hectares, tal, mas com muito apoio dos nossos colegas que estão nas usinas e nas associações. Nesses projetos, os ganhos, os modelos que nós estamos aplicando lá são modelos de mitigação de déficit hídrico. Então, é um assunto que está no centro, né, de todas as discussões, não só em cana, também nas outras culturas. Nós criamos um modelo. Esse modelo faz com que haja uma preservação justamente e uma redução dos efeitos da seca sobre a cana-de-açúcar, principalmente nos seus 2, 3 primeiros ciclos. E, posteriormente, há uma adaptação fenomenal que a gente não via antes, que agora a gente está vendo com essa estratégia, o que faz com que haja uma redução bastante significativa da área de reforma dos nossos canaviais, de mais ou menos 20%. Tem empresas hoje com 11% de renovação e com altas produtividades. Eles não estão conseguindo renovar porque os canaviais que estão lá com 7º, 8º corte estão com produtividades muito elevadas. Isso tudo são novas tecnologias, não só as variedades que têm uma maior longevidade, mas a utilização de estratégias para reduzir a exposição desses canaviais a déficit hídrico e também a utilização de novos manejos nutricionais sustentáveis para que esse canavial tenha mais tempo, né, tenha maior longevidade e que haja uma maior sustentabilidade para qualquer produtor quando ele for produzir a sua cana-de-açúcar. Olha, tudo isso é fundamental, é muito estratégico. A gente sabe, em período de mudança climática, na verdade, de impacto das mudanças climáticas, já como o Brasil é cobrado, inclusive pela energia renovável, energia verde, e claro que a cana é uma grande estrela nesse cenário todo, né? Marcos, foi muito importante para a gente te ouvir. Quero te agradecer demais pela entrevista e desejar aí boa sorte para todos os funcionários do IAC,
para todos os pesquisadores, que a gente se recupere, porque vem os desafios, mas a gente é forte também. Estamos aqui sempre de portas abertas para você e para toda a equipe do IAC. Um bom dia. Nós que agradecemos, Kelly, e eu posso dizer para você que a sensibilidade mostrada por você e pela sociedade, o pessoal que tem nos ligado, renova a nossa força, a nossa resiliência, e a gente só tem a agradecer a vocês todos. Muito obrigado. A gente agradece mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único.